Bom, então eu gostaria de dar bom dia a todos e a todas, né? Essa primeira mesa, como o Sérgio já falou, ela tem o título Experiências, Aprendizagens, Avanços e Limites no Exercício da Política Pública para a Agricultura, e ela se propõe a fazer um diálogo Brasil-Europa, né? Então, eu gostaria de chamar à mesa os pesquisadores que vão estar aqui debatendo com a gente essa manhã. O Carlos Miranda, que ele é coordenador do Fórum de Desenvolvimento Rural e Sustentável do IICA. O professor Riandal van der Ploeg, da Universidade, do Grupo de Sociologia Rural da Universidade de Wageningen. E o pesquisador do IPEA, Guilherme Delgado, que também já é bem conhecido de todos nós. Então, como a gente realmente está querendo, né, privilegiar o debate, a ideia é que a gente vai ter um bom espaço, né, tanto para as exposições como para o debate, eu já gostaria de passar a palavra, né, ao nosso primeiro expositor, que é o Carlos Miranda, do IICA. Bom dia a todos e a todas. E eu quero iniciar... Estão me ouvindo? Está ouvindo? Ok? Primeiro agradecendo aqui ao CPDA, ao OPA, em particular a Sérgio Leite, que teve essa deferência de me convidar e como a primeira pessoa que vai intervir nesse evento. E fazer uma pequena correção aqui à coordenadora. Eu não sou pesquisador. Aliás, na verdade, eu tenho uma crise de identidade. Eu não sei que diabo eu sou. Entende? E por isso mesmo, eu tive até uma certa, digamos, dificuldade, pensando assim, que diabo eu vou dizer para um público tão qualificado como esse aqui. E aí eu fiz uma opção, não sei nem se é a melhor. Realmente não sei. Que era contar, sei lá, uma pequena, mas larga história da parceria que a gente sempre teve desde o começo com o CPDA. Não é? Desde o começo com o CPDA. E nesse começo até tem uma testemunha aqui que chegou agora, que é Raul Brinhol, não é? Que a gente teve junto nesse começo do CPDA com a equipe original. E que eu olho assim no CPDA, eu acho que só resta ali Nelson Delgado, não é? Então eu não vou falar mais, porque senão vou falar em tempos, em épocas e idade e posso constranger as pessoas. Então, veja, eu optei, e repito, não sei se foi a melhor opção, por contar a história dessa parceria. Certo? E que hoje o acúmulo, não é? O acúmulo das coisas que nós fizemos juntos, como CPDA, chegou ao que eu podia chamar o modelo de cooperação que o IICA hoje, digamos, pratica no Brasil. Não é nada excepcional, não é? A gente pensou muito, esse negócio de cooperação técnica de organismos internacionais tem um mercado bastante competitivo, não é? Bastante competitivo. E porque se confunde a cooperação técnica com a criação de facilidades administrativas, operacionais. E a gente, como é um organismo pequeno, a gente optou por fazer uma coisa mais técnica. A gente temos poucos projetos, tá certo? Mas preservando esse sentido de dar realmente uma efetiva colaboração no campo do planejamento, da gestão das políticas públicas de desenvolvimento rural. Então, veja bem, e pensando nesse espaço, a gente pensou que podia fazer o seguinte, fazer uma articulação, uma espécie de ponte entre a produção acadêmica, a produção teórica
e a prática das políticas públicas. Tá certo? E a prática, e a aplicação, digamos assim, mais propriamente, das políticas públicas. Então, optamos por um modelo que tenta fazer isso. E aí, eu pensei, vamos falar primeiro nas origens disso aí, não é? Porque são vários projetos que a gente foi executando ao longo do tempo, grande parte, ou boa parte deles, com o CPDA. E aí eu vou às origens. Nós começamos, eu acho que aí pelo final da década de 70, com um projeto que era a criação de um Sistema Nacional de Planejamento Agrícola. Que na época foi um grande esforço. A gente começou isso no Nordeste, na Sudene, depois o governo federal resolveu fazer isso em âmbito nacional, né, dentro do Ministério da Agricultura, na época, era criar o que se chamou em cada estado uma unidade de planejamento, que eram as comissões estaduais de planejamento agrícola. Então, essas comissões eram um esforço integrado entre governo federal e governo estadual. E era um esforço de desconcentração da formulação e da gestão das políticas públicas de desenvolvimento rural, no âmbito do governo. A participação da sociedade, na época, era extremamente limitada. Era extremamente limitada por razões óbvias, e eu não vou discutir aí essa época aí da década de 70, tá certo? Do final da década de 70, começo da década de 80. Esse foi um esforço muito grande, não é? E aí, de criação do sistema, e a gente verificou logo aí que era preciso, para ter sustentação, ter quadros profissionais, quadros técnicos formados. Então, realizamos vários cursos, né? Digamos, os cursos eram planejados por região e formamos aí, eu creio que nesse sistema, em torno de 600 profissionais. A pergunta é, onde diabo entrou o CPDA aí? Tá? Então, como nasce a ideia do CPDA? A ideia do CPDA nasce do seguinte, da nossa perspectiva. Evidentemente, teve outras motivações, etc. Mas nasce do seguinte, a gente pensou que não bastava um tipo de formação muito, digamos, instrumental, muito tecnocrática, mas era preciso uma formação muito que ia além disso aí. E aí pensou-se num centro de excelência, de pesquisa e ensino, que formasse, que desse uma formação de maior amplitude, de maior profundidade a profissionais que saíssem dos cursos que a gente realizava por região, com a duração, era um curso que hoje seria um curso de especialização, que tinha uma duração de 4 meses, que formava as pessoas para operar os instrumentos de gestão, de formulação e gestão de políticas do Sistema Nacional de Planejamento Agrícola, que era um plano anual de produção e abastecimento, um plano de consolidação dos gastos do setor público na agricultura, e o CPDA criou-se assim, inicialmente até ligado à Fundação Getúlio Vargas, pensando em que as pessoas que se destacassem mais nesses cursos poderiam prosseguir, não é, no CPDA com a formação. Bom, e o que deu origem a isso, que vocês conhecem, que está aí hoje o CPDA depois de 30 anos. Não é? Um outro projeto que nos ajudou muito a, digamos, estabelecer uma forma
de cooperar com o governo brasileiro, foi um projeto que a gente fez no Nordeste já na década de 90, aliás, no começo da década, da primeira década no começo da década de 90, que foi o Projeto Áridas. O Projeto Áridas foi uma iniciativa, veja, a gente pegou um momento de crise do planejamento no Brasil, em particular do planejamento regional. A Sudene passava um momento de crise muito forte. Eu não estou descendo muito a detalhe, porque isso é uma história que a maioria das pessoas aqui conhece. Eu estou apenas tratando de situar e um pouco levantar a bola para o que vem depois, que são os últimos 5 anos, onde a gente teve um trabalho mais intenso com o CPDA. Então, veja, esse projeto Áridas, ele entra num vazio. Isso foi interessante para nós, que trabalhamos nesse negócio de cooperação técnica, procurar exatamente esses espaços de ausência de ação do governo, inclusive o seguinte, até na academia. A questão do planejamento tinha arrefecido, havia uma crise forte, em particular, como eu disse, do planejamento regional, e a gente pensou esse projeto Áridas, que era, digamos, ver o planejamento em uma perspectiva ambiental, ou seja, em uma perspectiva do desenvolvimento sustentável. E fomos atrás de ver que diabo era isso de desenvolvimento sustentável, e no caso do Nordeste, a gente terminou por se deparar com o fato de que era pensado sustentável em uma perspectiva quase que exclusivamente de ambiental. E aí pensamos o seguinte, ora, é muito importante a questão ambiental no Nordeste, é verdade, mas como pensar no sustentável no Nordeste somente em uma perspectiva ambiental? Uma região de muita pobreza, que concentra a maior pobreza ainda hoje do Brasil, no mundo rural em particular. E, por outro lado, numa debilidade institucional muito forte. Muito forte. Então, o sustentável aí, ele tem várias dimensões, que foram essas dimensões que hoje todo mundo trabalha. Não é? Que é o ambiental, que é o econômico, que é o político-institucional, etc. E introduzindo uma coisa que é muito importante, que é digamos, a cultura, não é? A importância da cultura como dimensão do sustentável. Não é? Que a cultura determina várias coisas, até as dimensões dos territórios. Não é? Então, veja, foi com isso aí, pensando assim, que fizemos um trabalho que resultou, digamos, eu não vou citá-los, mas em numerosos planos, não só em um abundante material aí de estudos, foram 46 textos, não é? Isso está disponível no site do IICA, não é? E do Fórum. Não é? Então, foram 46 textos, abordando as diferentes dimensões, como eu disse, diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável, e depois isso se desdobrou em também planos de desenvolvimento sustentável de várias regiões, de estados, etc. E o importante aí também foi, para isso aí, a formação de pessoal. Ou seja, sempre foi uma tônica dominante nesses esforços formar pessoas, formar recursos humanos para pensar segundo uma perspectiva do planejamento. Isso não é novidade, que a CEPAL pensou assim, a Sudene pensou assim, até o Banco do Nordeste pensou assim, e no nível federal, lembra-se que houve um momento que se criou um bicho aqui chamado técnico em planejamento, era lá no IPEA, tá certo? Criou-se uma carreira. Então não era, ninguém estava descobrindo a roda, era mais ou menos óbvio. Se eu tinha uma visão de desenvolvimento, eu precisava de gente, né, para pôr em prática essa visão. E foi o que a gente fez também nessa iniciativa aí.
certo? Depois, outra coisa que influenciou muito, não é? E teve, digamos, um rebatimento muito forte nas nossas relações com o CPDA e na construção desse modelo, digamos assim, foram os projetos de combate à pobreza rural. Não é? Isso foi um esforço conjunto. Esses projetos, eles se realizaram fundamentalmente no Nordeste, mas também no Rio Grande do Sul, não é? E em vários outros estados. E também houve aí um esforço também forte de formação de pessoas, de estudos, não é? E de desenvolvimento de novos conhecimentos, de inovações, etc., no contexto desses projetos. Agora, eu gostaria de me referir a uma parceria mais estreita nossa com o CPDA nos últimos 5 anos. Um pouco mais detalhando 3 projetos que a gente realizou com o CPDA nesses... Aí estão os parceiros que a gente trabalhou com eles. Não é? Veja, o primeiro projeto aí, a gente intitulou assim, Elaboração de Proposições para apoiar a formulação e instrumentalização de uma nova geração de políticas públicas de desenvolvimento rural. Que diabo é isso aí? Isso é o seguinte, eu acho, houve a emergência de 2 coisas. Dois elementos, eu acho, concorreram para isso aí. Primeiro, o esforço que, sei lá, mais ou menos há 10 anos atrás, eu acho que no começo, sobretudo, dentro do setor público, seguramente, no começo, eu só tenho 5 minutos, tá ruim. Eu não sabia, não me disseram no começo quanto tempo eu tinha e eu não administrei. Agora eu estou... Bom, eu tenho que encurtar, mas o fundamento é esse. Então, veja, houve uma multiplicação muito grande de territorializações no Brasil. Quer dizer, se vocês olharem, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem uma Secretaria de Desenvolvimento Territorial, o Ministério da Integração tem uma Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional, não é? E dependendo da missão da entidade nacional, há um tipo de regionalização, etc. Não é? E era óbvio o seguinte, as políticas públicas tinham uma visão, uma orientação setorial. Isso tinha como você trabalhar políticas que fossem efetivamente territoriais. Daí nasceu esse projeto. Nasceu esse projeto. Esse projeto, eu acho que possa apontar um resultado muito concreto. Silvia, bota aquela figura ali. Olha, essa figura, tá bom. Então, a gente selecionou 5 eixos temáticos para tocar, para operacionalizar esse projeto. Todos eles foram desenvolvidos com o Observatório de Políticas Públicas e o CPDA. Então, fizemos um estudo, uma análise comparativa das políticas públicas de desenvolvimento territorial, tá? Fizemos um estudo sobre as novas institucionalidades, sobretudo territoriais, um estudo sobre gestão social dos territórios, sobre o marco jurídico e sobre os sistemas de financiamento para políticas territoriais. E tudo isso aí com um propósito, formular essa tal nova geração. Eu não sei, isso aí é um exagero meu, de chamar de nova geração, mas formular políticas de desenvolvimento territorial. Hoje,
vocês têm um dos resultados concretos aqui, com o lançamento de 2 livros. Um sobre novas institucionalidades, atores sociais e políticas de desenvolvimento, e outro sobre marco jurídico. Tá certo? Um desses livros, um é específico sobre o marco jurídico, mas, bom, enfim, vai ser o lançamento, hoje é um resultado concreto. E outro resultado é que nós já realizamos, com base no material aí produzido, 4 cursos de atualização em políticas de desenvolvimento territorial. Não somente 3 deles aqui no Brasil, nós terminamos um agora em outubro, em Salvador, mas nós já fizemos, por exemplo, no Uruguai. E temos previsto esse ano fazer no Paraguai, não é? E outro no Uruguai sobre esse tema aí. Quer dizer que é uma coisa que eu acho que está dando certo. Não é? Não sei até quando, mas está dando certo. O outro projeto é um projeto que é outra coisa, que a gente viu o seguinte, que esse negócio da pobreza, isso tem mais de um ano, foi no começo de 2010, que a gente percebeu, por outras razões, um vazio muito grande, tanto acadêmico como na área também política, etc., sobre a pobreza rural no Brasil. Com todas essas mudanças que aconteceu, com as próprias políticas do governo, de transferência de renda, etc., houve uma mudança na pobreza. Ela se reduziu e mudou de perfil, mudou de cara. E fizemos esse estudo aí. É um estudo que ele está concluído, nós vamos publicar os resultados dele agora, no começo agora desse ano. É um estudo muito interessante, não vai dar tempo de colocar aqui. São 26 ensaios e proposições de políticas sobre esse tema. Inclusive um livro que já foi lançado, que um dos autores está aqui, que é Lauro Matei, não é? Sobre esse tema aí. E esse tem nos ajudado muito nesses cursos de atualização conceitual, não é? Digamos, a trabalhar a questão, o tema do enfrentamento da pobreza no meio rural, com as especificidades que tem o meio rural. Por favor, o outro aí, sim. Aí passa, que não vai dar tempo. O terceiro projeto é um projeto que nós estamos iniciando agora, iniciamos agora com o CPDA, que é pegar aquele projeto, os 2 projetos anteriores, não é? Porque veja que isso está tudo sempre tem uma continuidade. Os 2 projetos anteriores e colocá-lo numa perspectiva de desenvolvimento territorial. Ou seja, como eu vou agir no desenvolvimento territorial, considerando pensando no enfrentamento da pobreza rural. Adiante. Bom, posso dizer? Não. Bom, para encerrar, eu pensei aqui, são 4 ou 5 coisas. Por exemplo, há uma preocupação sempre em atualizar os conhecimentos, isso é óbvio para quem está na academia, né? Permanentemente atualizar o conhecimento, o entendimento da realidade, etc. Agora, o que não é óbvio, e nem sempre, e sempre a gente tem dificuldade, é meter isso nas políticas públicas, inserir isso aí nas políticas públicas. Ou seja, como manter sempre e permanentemente as políticas públicas atualizadas. Eu estou falando aqui, sejam elas territórios, sejam elas regionais,
sejam elas de enfrentamento da pobreza e outras tais. A dificuldade é como você insere isso no contexto dessas políticas, atualizadas permanentemente. Porque sempre a gente encontra uma defasagem entre a necessidade de mudar, não é? E a rigidez da mudança em função de vários fatores, a cultura institucional, etc, etc, etc. Tá? Que vocês conhecem muito bem, eu não vou repetir. Adiante, Chico, por favor. Bom, e é uma coisa óbvia, não é? Que tem a ver, não é, com o diálogo em todo esse processo com a sociedade. Quer dizer, eu acho que não existe, não se pode pensar política pública sem Estado. E não se deve pensar política pública sem sociedade. Então, a criação de espaço de negociação, ou como gosta muito Sérgio Leite, de arenas de diálogos, não é? De discussão e consensos possíveis de interesse, é fundamental. Isso a gente aprendeu, isso aí, e é um esforço permanente de tentar, enfim, colocar essas coisas nos trabalhos. Né? Bom, a questão do capital social. Aí, bom, chamando assim porque todo mundo entende hoje o que é capital social. Bom, aí tem essas considerações que a gente fez aí sobre a questão do capital social. Né? Adiante. E o esforço de formação. Eu só queria chamar a atenção nesse negócio do capital humano, que a gente não pensa, não pensou sempre, com o CPDA, em uma coisa assim, formar mais geralmente, de maneira mais generalizada, as pessoas. E sim, de acordo com as especificidades que atendam à diversidade dos instrumentos de políticas públicas em suas aplicações, inclusive regionais, locais, etc. Vai isso. E as questões a considerar, não é, quando pensa o território. E eu coloquei território porque vem muito, território da cidadania, território de identidade, território rural e tal. Então, algumas questões aí que a gente colocou, que estão aí, que eu acho que é importante nisso aí. Agora, para finalizar, eu queria aqui fazer, Sérgio mencionou, mas eu vou fazer um pequeno comercial. Em função disso aí, há 6 anos, a gente criou, eu não sei, o que eu trouxe aqui, eu acho que não tinha muito. Esse negócio aqui é um folder, não parece não, mas é um folder. Não é estiloso, mas é um folder. É o Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável. É uma iniciativa do IICA. Né? Eu vou pedir a Silvia que depois ela projete aí o site do fórum. Tá? Vocês podem ter acesso, mas acesso a quê? Primeiro, o fórum tem uma plataforma, né, que a gente atualizou recentemente, e nós já publicamos, e esses 2 volumes que vão sair hoje, aqui vão ser lançados hoje, é parte desse acervo de publicações do fórum, e tudo é material, digamos, trabalho de desenvolvimento rural sustentável. Além da plataforma, uma série de publicações. Nós produzimos um boletim mensal, não é? E ele, na verdade, ele é uma revista. E agora nós assumimos que é uma revista e nós internacionalizamos a revista e a partir de janeiro, não esse último, nós vamos ter um último boletim, né, agora em dezembro, no começo de dezembro, que traz os resultados de um fórum que nós realizamos em Salvador, agora em outubro, não é? Mas o primeiro número de uma revista trimestral bilíngue, não é? Com matérias tanto em português como em espanhol. São 6 editorias com artigos, não é? E
reportagem sobre experiências, digamos, de boas práticas de desenvolvimento rural, de desenvolvimento territorial na América Latina. Então, o primeiro número, ele sai agora. E digo a vocês, eu acho que a gente tem já uma certa experiência nisso, porque o boletim nosso, ele existe há 82 meses, porque é uma publicação mensal. E ela é bastante substanciosa, com diálogos, sempre tem uma entrevista com personalidades, com um gestor público, com dirigentes de movimentos sindicais, com acadêmicos, etc. Não é? Esse número que sai esta semana, um minuto ainda, me deu uma colher de chá. Então, esse boletim que sai essa semana, ele sai com uma matéria, com uma entrevista com Inácio Sachs. E falo nisso porque esse é mais ou menos o nível que a gente tem nas outras entrevistas e tem uma matéria especial. Esse fórum também, ele realiza jornadas temáticas, já fizemos aproximadamente 30 jornadas temáticas sobre temas específicos de interesse dos nossos parceiros. E uma outra coisa importante é que, anualmente, a gente realiza esse curso com o CPDA de atualização conceitual e um fórum que este ano, o tema central dele foi uma coisa uma coisa que estão falando muito, que é a inclusão socioprodutiva. E a gente tratou de colocar esse negócio da inclusão em uma perspectiva um pouco diferente. Então, no seguinte sentido, porque quando fala em inclusão, puxam muito para discutir mais estudos de caso, a questão específica, etc. E a gente colocou a discussão no plano das políticas macroeconômicas para as políticas públicas. Bom, eu agradeço vocês terem ouvido e agradeço a coordenação ter me permitido ceder, mas só que eu não sabia que era 30 minutos. Quando eu vi o horário aqui, de 10 a 12h30, eu pensei que ia ter um pouco mais. Muito obrigado. Então, eu já gostaria de passar a palavra para o Guilherme Delgado. Bom, primeiro, dar um bom dia para todos aqui e agradecer o convite aqui do CPDA, que sempre para mim é muito honroso vir conversar, debater os temas, em geral, temas muito relevantes que são propostos aqui. Esse tema de hoje, quando o Sérgio Leite me enviou, eu pensei uma coisa: políticas públicas, aprendizagem, avanço, etc., para a agricultura. Eu pensei um pouco, a gente pensa em geral nas coisas que a gente está fazendo. Eu estava fazendo um trabalho sobre ciclos da economia capitalista brasileira dos últimos 50 anos, do capital financeiro na agricultura, a economia do agronegócio. E aí eu já aceitei pensando nisso. Mas depois eu fui ler o folder direitinho. Na realidade, o que se está pensando são repertório de políticas direcionadas à agricultura, em especial os setores que historicamente não haviam sido contemplados. Aí nós temos que dar um enfoque um pouquinho diferente. Nesse ínterim, eu vou contar a história porque uma coisa puxa a outra. Me surgiu uma outra demanda muito parecida com essa aqui, que é uma demanda da OIT para expor experiências exitosas de políticas públicas no Brasil na área comum de proteção social e segurança alimentar, que na realidade, portanto, me devolvia um outro campo que não era aquele da política para acumulação de capital, etc., que é o que se faz na economia do agronegócio. E nessa segunda versão, eu até de cara já aceitei o trabalho, vou um pouco expor o que eu vou apresentar. É num fórum Sul-Sul, promovido pela FAO, em que supostamente os países do Sul têm alguma coisa para intercambiar entre si, de algo que possa ser já testado, que
de alguma maneira, possa ser, não é exportado, que não se exporta política, mas possa ser intercambiado como ideia. Então, a ideia de você ter políticas simultâneas no campo da seguridade social e da segurança alimentar, para mim foi muito, digamos, provocativa, porque esses são dois campos que eu tenho trabalhado com muita insistência pelo menos nos últimos 20 anos. E eu lembrei aos meus interlocutores que tínhamos no Brasil duas experiências que eu considero exitosas, mas aí eu tenho que demonstrar porque são exitosas, nesse campo comum. Primeiro, a Previdência Rural, que já tem 20 anos de prática no novo regime e 20 anos de prática do velho regime do Fundo Rural. Segundo, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que é bem mais novo, bem mais restrito, mas que também tem um caráter simbólico, no sentido significativo de fazer essa ponte entre fomento do setor familiar, campesinato, o nome que se queira dar, e atendimento de demandas típicas de seguridade social. Como essa segunda vertente já é objeto de uma mesa à tarde, eu vou me limitar à primeira, não tanto para descrever, porque eu acho que a maioria já conhece, mas um pouco tentar demonstrar as condições de possibilidade conceituais, teóricas, políticas, etc., que permitem ou que permitiram que essa experiência fosse exitosa no sentido da proteção social e da segurança alimentar, que é um pouco a demanda que me foi feita lá. Bom, você me avise aí, também com 5 minutos antes, para não gastar muito mais tempo. Bom, partindo aqui do foco da mesa, escolher públicos normalmente excluídos dos programas convencionais. Ora, os programas convencionais de seguridade social e de previdência social e de política agrícola, por uma série de razões, excluem ou excluíam o campesinato de suas atenções. O Miranda não lembra, mas talvez lembre, na época dura que nós trabalhávamos no regime militar, sequer se podia falar em campesinato. Era proibido escrever em documentos oficiais camponês, campesinato. Isso do lado oficial. Do lado acadêmico, era também interditado falar em campesinato, porque havia toda uma teoria, uma discussão de que no Brasil não existe campesinato, porque nós não tivemos feudalismo, campesinato é uma classe residual. Então, a gente ficava interditado dos dois lados, né? Mas, na realidade, aí criamos a categoria da agricultura familiar um pouco para fugir disso. Mas, no debate internacional, o que existe é campesinato. Se for falar em agricultura familiar, você tem que começar a traduzir, né? Porque não há, pelo menos nesses espaços que a gente frequenta, não há essa dupla interdição. Bom, então, é o campesinato ou a agricultura familiar o foco da Previdência no momento em que a Constituição faz a passagem de 88, que é a passagem de uma concepção estritamente bismarckiana de seguro social para uma concepção mais social-democrata de seguro social, que é a seguridade social. É nesse momento que o campesinato entra na política social, porque até então ele estava de fora por definição, já que, num regime bismarckiano, o seguro social está associado ao contrato salarial ou à categoria capital-trabalho, que é o autônomo. O autônomo é um empreendedor, não é o setor informal.
Então, por definição, estava de fora. No entanto, a demografia rural brasileira é, hoje, e sempre foi, isso é uma coisa que a gente talvez tenha descurado e talvez não investigado, mas tem o seu lado positivo também. É e sempre foi majoritariamente do chamado regime de economia familiar. Isso não é de hoje, não, isso é da história econômica brasileira. Com exceção de São Paulo, que desenvolveu o assalariamento por conta do colonato, da imigração, etc., a esmagadora da população brasileira convive nas formas definidas como regime de economia familiar. Atividades envolvendo membros da família, sem concurso de trabalho assalariado, para prover-se, para gerar excedente, para continuar em condição de subsistência. De forma que, quando o Constituinte introduziu esse conceito na regra nova constitucional, na verdade, você conseguiu abarcar um mundo de campesinatos nunca dantes, digamos assim, suspeitado. Porque eu diria que a perfeita aderência, a perfeita aceitação que teve na Constituinte essa tese, tem muito a ver com a história pretérita, que não era uma história boa. Era a história do Fundo Rural, que foi um programa clientelístico criado pelo general Médici, conduzido pela Arena, através de uma burocracia partidarizada, para, digamos assim, realizar uma esmola aos trabalhadores do regime de economia familiar. Esmola cujo limite superior, porque era o piso e o teto, ou seja, o limite das aposentadorias e pensões do Fundo Rural, em 91, que foi o último ano de vigência do sistema, foi $22. Aos 65 anos, a pessoa tem direito a $22 como aposentadoria. Porém, tinha que provar ser cabeça de casal. Se fosse mulher, não tinha direito, a não ser que o marido tivesse viajado, embriagado, etc., abandonado lá, e ela tinha que provar que era cabeça de casal. Então, na realidade, esse sistema precário ele foi constitucionalizado, trazido à Previdência Social, e ao se trazer a Previdência Social, você fez uma pequena revolução no conceito de Previdência Social. Revolução essa que, passados 20 anos, até hoje, a mídia não aceita. A grande imprensa não aceita e boa parte dos setores ditos também informados também não aceitam, porque tratam a provisão de recursos tributários para realizar a suplementação da contribuição previdenciária que os rurais não têm condições de fazer, tratam como déficit ou não como rombo, ou ralo da Previdência. Quando num sistema de seguridade social, por definição, haverá que existir uma suplementação tributária de recursos, senão não é sistema de seguridade social, e sim de seguro social clássico bismarckiano. Mas isso não entrou na cabeça da mídia até hoje. É o rombo da Previdência, é o rombo da Previdência Rural, etc. Né? Então, na realidade, essa transição para a Previdência extensiva ao regime de economia familiar conseguiu realizar uma quase universalização. Não realiza a universalização, porque você tem uma pequena faixa de agricultores assalariados que não é do regime de economia familiar, mas que também não é formal, portanto, nós temos em torno dos 15% que ainda está fora, mas é o setor em que o seguro social é mais amplo no Brasil. É em torno de 85% da população economicamente ativa rural está no seguro social. Isso não existe na área urbana com essa magnitude. Isso se deu graças ao princípio da inclusão dos campesinatos
no amplo conceito do regime de economia familiar. E aí você pegou pequeno proprietário, parceiro, meeiro, arrendatário, assentado, faxinais, povos da floresta, índios, né? Coletores vegetais, todos esses públicos e com uma enorme variedade regional entraram no sistema porque o conceito era amplo. Tá? Na verdade, a amplitude desse conceito e a magnanimidade da sua incorporação querem alguns que se deu mais pela ignorância do constituinte do que propriamente da bondade da política social. Eles não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Né? Depois você tem um processo de vinculação ao piso de benefício na Previdência Rural ao salário mínimo, que posteriormente associado a dois outros efeitos, que é a estabilização monetária e a política de valorização do salário mínimo, que vão produzir uma mudança muito significativa na renda rural. É por aí que você vai dar aquele efeito de reversão que você estava falando. Na verdade, nós temos um piso de benefício que em 91 era de 22 dólares, hoje é um piso de 320 dólares. Então, na verdade, você tem um processo de incorporação universal no regime de economia familiar em todo o Brasil, de forma a conferir ao sistema um caráter completamente abrangente dos domicílios e estabelecimentos rurais. E aí gera-se um efeito não esperado. Esse efeito não esperado, quando faltar os 5 minutos, você me fala que eu vou passar para uma outra coisa. Esse efeito não esperado é que há um vazamento de seguro social para a outra conexão, que é seguro agrícola. Quando você vaza o seguro social para seguro agrícola, ou seja, você transfere recursos da proteção social, que por definição seria para os inativos, para o setor ativo, você revitaliza a economia familiar rural. Isso a gente já tinha constatado numa pesquisa que fizemos em 88, mas nós vamos no censo dos assentamentos agora, censo da agricultura familiar, nós percebemos o seguinte: 1/3 dos estabelecimentos rurais ativos recebem benefícios da Previdência Rural e os utiliza para fins produtivos, que é um efeito inesperado e que não é função da política social, mas que ocorre por conta desse forte efeito de universalização. Na verdade, a agricultura familiar brasileira tem muitos programas, mas nenhum deles tem amplitude, continuidade e universalidade que tem a Previdência Rural. Nós temos anualmente hoje, vou falar hoje, nós temos na faixa de 1 milhão de benefícios concedidos ao ano, dos quais eu tenho praticamente uns 650, 700 mil que cessam de existir por motivo de morte, de cessação das causas provocativas do benefício. Então é que liquidamente eu incorporo aos estoques de benefício da Previdência Rural entre 250 a 300 mil benefícios ano. Tá? Nenhuma política social, agrária, etc., tem essa magnitude do Brasil. Tá? Então, esse aspecto, ele trouxe ao sistema de proteção social um vínculo com a segurança alimentar, que é o que nos colocavam no questionamento do OIT, no seguinte sentido: você revitalizou a produção de alimentos nesse segmento e você propiciou o acesso de alimentos e de outros bens de subsistência a esse público que até antes, na época dos anos 70, constituía
a base social mais pauperizada do Brasil eram os agricultores familiares, principalmente do Nordeste. Não é mais assim, né? Isso mudou, e mudou basicamente. Às vezes as pessoas acham que é o Bolsa Família, não é o Bolsa Família. O Bolsa Família tem uma abrangência e um grau de, digamos assim, de universalidade muito menor. E não é programa de direito social como é esse. Bom, mas vamos aqui colocar algumas questões ou algumas características desse sistema que se tornaram evidentes e praticados nos últimos 20 anos. Primeiro, ele é direcionado, como eu já falei, ao regime de economia familiar, portanto, ao campesinato. Segundo, é um sistema semi-contributivo, porque se fosse contributivo, atuarialmente equilibrado, não produziria esses efeitos. Pelo contrário, excluiria este público. Terceiro, vinculado ao piso de benefícios da Seguridade Social, que é o salário mínimo. Portanto, como o salário mínimo está sujeito a uma política de valorização, você tem um processo de valorização. Quarto, sujeito a regras especiais de acesso às mulheres. Primeiro, as mulheres não têm que provar que são cabeça de casal para receber, mas sim provar que são cônjuges. Se ela é cônjuge e faz parte do regime de economia familiar, ela tem direito. Segundo, tem uma ação afirmativa por redução de tempo. Por último, o sistema é suportado por uma subvenção orçamentária explícita que corresponde, nos últimos 10 anos, a mais ou menos entre 1% e 1,2% do produto interno bruto. Subvenção essa que digamos assim, insusceptível a cortes. Essa é uma condição essencial, do contrário, você não faz política redistributiva. É o público, eu já ia falar da clientela, é o público que, ao comparecer aos guichês do sistema, ele compulsoriamente é atendido uma vez exercitados e comprovadas as condições de acesso. Portanto, esses cinco critérios vão garantir que o sistema de proteção social, no caso da Previdência Rural, seja um sistema modelar e, nesse sentido, aplicável a outras realidades. Porque campesinatos e não campesinato, aí é que é o problema. Se eu falar em campesinato como uma classe social homogênea, aí eu tenho que me retorcer para explicar a teoria geral do campesinato, e aí não encontro. Mas campesinatos existem no mundo inteiro, na agricultura do mundo inteiro, principalmente dos países do Sul. E campesinatos não estão incluídos nem na política agrícola de fomento à acumulação de capital, portanto, não está incluído na política do agronegócio, nem está incluído na política social de caráter bismarckiano, porque é uma política vinculada ao contrato salarial. Então, está duplamente excluído. Ao realizar esse movimento de inovação no direito social, o sistema, eu já tenho 5 minutos, eu vou passar para outra coisa aqui, senão o sistema, na verdade, cumpriu 4 critérios conceituais que são essenciais se cumprir para uma política pública ser exitosa. Bem, esses 4 critérios que eu vou enunciar, na realidade, não estavam no rol dos formuladores originais. Isso seria uma análise ex post. Primeiro, o sistema contém princípios, diretrizes e objetivos muito claros, porque esses princípios, diretrizes e objetivos, eles, de alguma maneira, são uma resposta a 20 anos claudicantes no sistema anterior do Fundo Rural. O que nós não queremos? Nós não queremos reproduzir miséria,
nós não queremos clientelismo, nós não queremos, digamos assim, desvinculação de direito social porque é rural, e nós não queremos meia cidadania, queremos cidadania integral. O sistema anterior era de meia cidadania, porque o limite era meio salário mínimo. O sistema era clientelístico, porque era apartado totalmente da Previdência Social e operado por agentes da Arena. A Arena controlava em cada estado o Fundo Rural. E o sistema era ultra mitigado, porque o salário mínimo já era baixo, meio salário mínimo nem se fala. Então, os princípios e diretrizes da Seguridade Social da Constituição foram integralmente trazidos para a Previdência. Segundo lugar, o sistema focou num público-alvo no território nacional todo, de forma muito clara, porque com um conceito muito flexível, de forma a abarcar todos os campesinatos. Ele não foi, digamos assim, com conceito rígido, que não permitisse captar todos os campesinatos. A segunda condição relevante. Terceiro, o sistema previu ações e recursos, provedores dessas ações, com muita propriedade, porque o financiamento do sistema estava aprovisionado no orçamento da Seguridade Social, com tributos declarados, etc., e não se pôde fugir. E quarto, o sistema teve ou produziu uma lei orgânica, e aqui eu faria uma advertência, não uma advertência, mas um lembrete, uma lei orgânica que, de fato, organiza os 3 passos anteriores, que é princípios, diretrizes e objetivos, público-alvo e ações e recursos. Se lei orgânica organiza e estabelece objetivamente direitos e deveres nesse itinerário, você tem direito social positivo, regulamentado e exercitável por iniciativa do cidadão. Nem sempre é assim. Muitas vezes se faz lei orgânica. Eu vou fazer aqui uma crítica teórica, não é uma crítica a ninguém. Por exemplo, a lei orgânica da segurança alimentar. É uma lei de princípios e diretrizes. No máximo, define públicos-alvos, mas ações e recursos e direitos e deveres completamente objetivados não estão presentes. Então, uma lei orgânica de princípios e diretrizes, na realidade, é uma lei inorgânica do ponto de vista do direito positivo. O direito positivo é aquele que faz a passagem do princípio utópico para a ação tópica. Se você não fizer essa passagem, você chega no guichê do sistema e você tem, ou nem tem o guichê, ou você tem, vá se queixar para o bispo, porque os seus direitos não estão plenamente exercitados. Bom, em resumo, para ficar no tempo adequado aqui, qual é a mensagem? Existem, sim, ações convergentes de política de proteção social e de segurança alimentar que são exitosas e que têm capacidade simultânea de afetar os 2 públicos e os 2 subsistemas, fora da política convencional social e fora da política agrícola convencional. O segundo exemplo, que eu não vou falar, é o do Programa de Aquisição de Alimentos, que realiza, este sim, uma ação explícita de fomento à agricultura, ao setor campesino e de vinculação com a proteção social como destino. Mas aqui fica para o próximo capítulo. Obrigado. Então, eu passo a palavra para o nosso terceiro expositor, Andal van der Ploeg, da Universidade de Wageningen. Quero compartilhar com vocês algumas experiências de Europa. São experiências inconclusas.
Pues en este momento estamos viviendo una redefinición de las políticas públicas en agricultura. Todos sabemos que la generación actual de políticas no funciona, produce una pesadilla siempre más grande con costos de transacción que están explotando. Se necesita una nueva generación de políticas también, y aquí estoy repitiendo un poco lo que ha dicho Guillermo, para cuadrar mejor con los diferentes campesinados que tenemos en Europa. La política pública más importante en agricultura es evidentemente la política agraria común. Se podría decir que a nivel de los miembros de Estados ya no hay política agraria, ¿no? El único que hacen es aplicar la política no puedo el único que los estados hacen es aplicar la política común. Eso también en cuanto a la política ambiental. Hay directivas europeas que se aplican a nivel nacional. Evidentemente han habido cambios al interno de la política agraria. Ya no hay las intervenciones en los mercados. Hay un ayudo al ingreso que hoy en día también está desapareciendo. Hay un pagamento único por hectárea que depende un poco del nivel de servicios ambientales que los campesinos están produciendo. Y el último cambio es que a partir de los años 90 se ha añadido la política de desarrollo rural, que así que tenemos dos elementos, un pilar 1 que es la política agraria y un pilar 2 que es la política de desarrollo rural. Aquí se podría preguntar por qué ustedes en Europa tienen una política de desarrollo rural. No hay la pobreza tan grande como en América Latina, tampoco hay las desigualdades espaciales, porque hay política de desarrollo rural. Aún más, pues, los problemas locales que hay con pobreza son resolvidos a través de otras políticas, la política de cohesión y todo eso. Ahora, para andar inmediatamente al núcleo, el problema en nuestra agricultura es que está sufriendo una presión, una presión. Las entradas se mantienen más o menos igual, los costos siguen subiendo y en la época del neoliberalismo se ha añadido a eso la volatilidad de los mercados que provoca grandes problemas en la agricultura, y la expresión más inmediata es que las externalidades positivas que se asocian con la agricultura están desapareciendo. Eso quiere decir concretamente que la producción de alimentación de alta calidad está amenazada. Las cualidades ambientales están bajo amenaza. Los paisajes interesantes están siendo destruidos para dar lugar a una agricultura de gran escala. Y así se podría continuar. O sea, típicamente para Europa es el defender las externalidades positivas que se asocian con la agricultura, lo que es una diferencia con la situación del Brasil. Reducir sobre todo la pobreza, es una diferencia con la China, defender los campesinados que tienen allá, pero a bien ver estos objetivos diferentes, todos reflejan una sola lógica, es decir, son respuestas a
el mal funcionar de los mercados. Ahora bien, ¿cómo funciona el desarrollo rural, la política en Europa? A nivel general hay una flexibilidad bien grande. Hay 4 capítulos y al interno de estos 4 capítulos hay 27 parágrafos, ¿no? Que son medidas diferentes, como por ejemplo ayuda a los jóvenes, servicios ambientales, etc. Y cada estado puede hacer su plan de desarrollo, fijar ciertas medidas y eso viene implementado en la agricultura. O sea, la flexibilidad que existe a nivel del Estado ya no existe a nivel de implementación. Los campesinos vienen confrontados con una política ya completamente definido, con sistemas de regulación bien detallados. Eso hace que cuando hablamos de desarrollo rural en Europa estamos de frente a una realidad muy dualística. A un lado, desarrollo rural es el proyecto, el megaproyecto del Estado, lo que quiero implementar. Al otro lado es una realidad muy viva, es decir, es un proceso endógeno que viene producido en la base. Agricultores, ellos, los campesinos, están buscando sus propias respuestas. Y el gran problema es que la interfaz entre lo que hacen los campesinos y el megaproyecto del Estado es muy difícil. ¿No? Hay una racionalidad, hay modalidades, hay una dinámica muy diferente. Y ahora, esta política estatal se está ampliando, pero se podría decir que el matrimonio entre las prácticas campesinas y el proyecto estatal es un matrimonio muy infeliz, no va muy bien. Esto se debe analíticamente a varios factores. En la realidad campesina hay una heterogeneidad muy grande. No se puede disciplinar completamente la natura en que están operando, ni menos se puede disciplinar, reglamentar todo aquel que hacen los campesinos. Hay una flexibilidad también, pues se está imparando, se está adaptando, entonces siempre hay situaciones nuevas. En el proyecto estatal, al contrario, hay modelos virtuales, se podría decir, que indican cómo debería ser la natura, cómo debería ser el ambiente, cómo debería ser la agricultura misma. Entonces, prescriben a través de sistemas de regulación muy precisas, prescriban las diferentes actividades que vienen impuestos a las realidades diversas a través de planificación con ciclos muy largos. Hay una rigidez bien grande, hay esquemas financieros, esquemas de evaluación con su lógica y bueno, la heterogeneidad y la burocratización al otro lado no cuadran muy bien. Esto es problemático, pues esto evita que se puede responder efectivamente a la presión sobre la agricultura, indicado aquí con estas líneas verdes. Es decir, en práctica los campesinos están buscando productos nuevos, servicios nuevos para mercados nuevos, ¿sí? Aumentando así los ingresos y están a la vez buscando formas nuevas para reducir los costos. Para dar una breve impresión, he aquí 3 jóvenes campesinos en el norte de Holanda que están involucrados en la manutención del paisaje, el aumento de biodiversidad. Ellos lo hacen con alegría, pero con sus propias reglas, con sus propios conocimientos, y eso va muy en contra
a la lógica burocrática de los sistemas estatales impuestos, ¿no? Que describen muy bien, muy detalladamente cómo debería ser, por ejemplo, aquí la natura, estos árboles, y evidentemente los árboles y tampoco los campesinos obedecen precisamente a estas reglas, simplemente no se puede. Aquí otra realidad, también del norte de Holanda, una madre con su hijo, campesinos, al final ustedes ven su granja. Lo que han hecho ellos es abrir un piccolo puerto, es en el distrito de las lagunas, aquí pasan muchas barcas y entonces aquí se puede quedar por la noche, hay una tienda con productos agrícolas, todo muy bien. Es una actividad intersectorial, pero precisamente eso implica que han tenido un montón de problemas casi insurmontables y en práctica todos ellos se encuentran en una situación, digamos, semi-legal. Lo mismo aquí en Italia, campesinos produciendo leche fresco, procesándolo en la granja y con tecnologías nuevas, comercializándolo directamente. También va muy en contra, es muy higiénico, pero va en contra a las reglas higiénicas del Estado y de la Comunidad Europea. Entonces, problemas aquí también. Exactamente como este agricultor del Brasil también está viviendo un sinnúmero de problemas. El problema no es típico para Europa. Esta realidad dado aquí algunas imágenes, es muy grande ya. En Francia, colegas como Catherine Laurent, han hecho una descripción de las diferentes campesinados en Francia. Y un dato muy interesante es que las fincas full time, sin providencias, sin otras actividades del tipo nuevo, han ido bajando y aquellos también full time, pero con otras actividades del tipo que ha presentado aquí, están aumentando fuertemente. En 2000 el último grupo de las haciendas multifuncionales era ya más grande que las haciendas especializadas. Eso se da en toda Europa. Algunos datos italianos de una investigación muy reciente. Entre las grandes unidades campesinas profesionales, en aquel entonces, 2008, el 27% era de tipo multifuncional. Con los cambios, ¿no? El éxodo y cambios hacia la multifuncionalidad, eso hace que dentro de 5 años este panorama será ya bien diferente. Y cuando se ve a los agricultores jóvenes, más que la mitad habrá una finca multifuncional de este nuevo tipo que no cuadre bien con los sistemas regulatorios del Estado. Es una realidad importante, no solamente por, digamos, por las actividades nuevas. Lo que es importante es que son justamente estas haciendas multifuncionales que pueden enfrentar la crisis actual y por las ganancias adicionales pueden invertir en la producción de alimentos, en la producción misma de alimentos. Ellos aumentan, sí, al lado de sus actividades multifuncionales, aumentan también la producción alimentaria, no solamente en el pasado recién, pero también en los años que vienen. Entonces, para nosotros es una realidad bien importante. Ahora hagamos un paso importante. Estas actividades, esta dinámica a nivel de las
de las unidades campesinas multifuncionales ya no se da solamente a nivel micro, pero siempre se expresa a un nivel de agregación más alto. Se traduce como en cierto sentido como una lucha social, pero también se está expresando en nuevas formas de gobernación. Son cooperativas territoriales y también se expresa en la construcción de nuevos mercados. Es un fenómeno muy interesante, pasa a través de nuevos mercados que tal vez en portugués se podría traducir como mercados encaixados. Son encaixados en los mercados más grandes, pero lo importante es que junto a estos tres expresiones nuevas a un nivel de agregación más alto, tienen la promesa de presentar un programa nuevo, ¿no? Crean interfaces nuevas con el Estado y justamente aquí surge la posibilidad de una generación nueva, una generación nueva de políticas públicas en la agricultura, que ya no gira alrededor de implementación de esquemas fijas, pero que gira alrededor del codiseño de políticas y que implica la abertura de espacios nuevos. Vamos a ver un rato al fenómeno de mercados nuevos que están encaixados en los mercados grandes, ¿no? Por ejemplo, el mercado del turismo, y al interno de eso tienes el mercado del agroturismo. Y así se podría continuar. Aquí hay muchos rasgos importantes. Por ejemplo, las relaciones entre productores y consumidores son bien diferentes. También es muy notable que surgen infraestructuras nuevas. Hay aquí un conjunto de tiendas campesinas, como bien llamados en Europa, que cada uno ofrece sus propios productos de la unidad campesina. Lo que hacen ellos en forma bien eficaz es reunirse. Pasa de hecho un camión por este círculo y transporta los productos de cada uno a todos los demás. Así, la ventaja primera es que cada tienda tiene una oferta mucho más grande, es más fácil para los consumidores, para cada productor vale que tiene una venta más grande, puede producir más. Esto tiene una típica estructura, como ustedes ven, circular, que es muy eficiente y que es, en términos de infraestructura física, muy diferente de la infraestructura que conocemos de las grandes cadenas, de los supermercados, ¿no? Que dependen de estos terminales, de estos centros de distribución, a menudo a nivel nacional, que hacen que la alimentación viene a un solo centro y después regresa en todos los lados. Aquí no tienes una estructura circular, pero radial, que implica mucho más transporte, muchos más desperdicios. Esto demuestra el carácter de estos mercados nuevos a través de que pasa el desarrollo rural. Y el problema es que la política de desarrollo rural absolutamente ahora no tiene respuesta, no tiene soluciones para eso, pues está operacionalizado a nivel micro de las unidades de producción individuales. Otro elemento bien importante son las cooperativas territoriales que nacieron en las últimas 2 décadas. Aquí el objetivo es crear flexibilidad, reducir fuertemente los costos de transacción,
nacieron, dijeron los agricultores, está bien, si ustedes, la sociedad, quiere más paisaje, quiere más natura, quiere un ambiente mejor, está bien, pero lo producimos nosotros con nuestros medios, según nuestros conocimientos, y queremos evidentemente una compensación justo para nuestro trabajo. Entonces, aquí el núcleo de una autorregulación que se materializó como cooperativas territoriales. Ellos son miembros de una cooperativa territorial que actualmente tiene unos 1000 miembros, que genera un ingreso adicional bien grande. Ya no son los agricultores individuales que tienen que relacionarse con el Estado, pero es un solo cuerpo, una cooperativa que hace las negociaciones con el Estado y que luego hace que la dinámica interna corresponda con los objetivos generales. Aquí ya no se prescribe qué hacer, cómo hacerlo, pero aquí los objetivos son centrales. A modo de conclusión, se está generando una generación de políticas nuevas que ya no se fijan a la implementación de regulaciones existentes, ¿no? Se podría decir que nuestra lección, nuestra conclusión en Europa es que tú puedes mejorar siempre más la implementación, pero más mano que lo haces, engrandes el problema. Sí, allá es una estrada un callejón sin salida. La palabra clave es desarrollo negociado entre el Estado y estos actores nuevos, como son estos cooperativas territoriales. En esta política nueva son la interacción entre el aparato estatal y los actores nuevos, que es decisivo y que gira alrededor del codiseño de políticas nuevas. Una gran ventaja es que así se puede bajar muchísimo los costos de transacción. En los sistemas estatales para manutención de la natura, los costos de transacción son miedosos, son entre 50 y 55% del total, ¿no? Esto absolutamente no se justifica. Las cooperativas territoriales pueden bajarlo hacia un 5%, ¿no? Que es la gran diferencia, son mucho más eficientes, pero hay que superar la desconfianza mutua, evidentemente. Para última observación, para diseñar estas políticas, esta generación nueva, es siempre muy importante identificar los vacíos institucionales, lo que aún no está regulado, pues nadie había pensado en eso, y ocupar aquel ámbito y desarrollar respuestas y negociar estas respuestas con el Estado, así que entran también en la regulación. Entonces, autorregulación y formas, espacios abiertos, ¿no?, que dan lugar para esta autorregulación son los ejes principales. Muy bien, yo me firmo aquí. Gracias.